Foi bem rápido, voltamos, estamos ao vivo aqui no programa Saúde Master aqui pela TV Master. Sempre lembrando e agradecendo a enorme audiência. Cada dia a gente escuta, vamos dizer assim, na minha caminhada, estou sendo muitas vezes abordado, pessoas que mesmo eu de máscara, estou assistindo o programa, parabéns, são as mensagens chegando, estou vendo aqui, está aumentando, já chegaram 118 pequenos depoimentos em alusão a daqui a pouco, dia 5 de maio, o programa, a edição número 100 do programa Saúde Master. Eu quero lembrar também que você pode perguntar, é só apontar a câmera do seu celular, está aparecendo aí, o código QR, e ele vai levar automaticamente até o WhatsApp. Eu quero já agradecer agora imensamente a Janiele, ela cuida aí dos nossos caracteres, com toda essa excelência, aonde direciona justamente o telespectador. Olhem que agora está aparecendo o Instagram aqui, que está transmitindo também ao vivo, o endereço da internet, muito conhecido, bem rápido. Não precisa nem colocar o www, coloque só tvmaster.tv, que você estará vendo toda a programação e os grandes apresentadores aqui do Sistema Master de Comunicação. Eu já tenho ao meu lado aqui o grande médico, realmente, eu sempre costumo, e os telespectadores sabem disso, pesquisar, olhar as redes sociais, entrar nos sites, ver a atualização constante. E esse médico trata isso com muita excelência. Eu tenho mais uma vez ao meu lado o doutor Marcelo Rick, que é um grande cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, seja bem-vindo, o senhor está no programa Saúde Master. Muito obrigado, a honra é minha, obrigado pelas palavras, obrigado por mais uma vez ser convidado, um programa de tanta relevância para a saúde da nossa população, com tantas dicas, isso promove a nossa saúde. Muito obrigado pelo convite. Doutor, eu estava comentando, isso acontece, né? Eu tenho que revelar algumas coisas, né? Já estamos chegando quase na edição número 100, e tudo isso faz parte da história. Doutor, todo médico que vem aqui e os que habitualmente serão convidados, eu vou olhando, o que é normal, as atualizações nas redes sociais, no site, porque isso é muito importante, porque leva informação. E eu quero aqui parabenizar. Quando a gente entra no site do senhor, que eu quero que o senhor já possa, caso queira, dizer o endereço, são muitas as informações ali atualizadas e de utilidade pública. Portanto, doutor, eu já começo parabenizando o senhor. Obrigado. O site dá um trabalho para manter atualizado, mas a gente tem que buscar atualização, tem que buscar excelência. Meu site é www.marcelorick.med.br, o Instagram, @Dr. Marcelo Rick. E a gente sempre procura buscar novas informações com a linguagem nova, com a linguagem do leigo, com a linguagem que a gente possa passar o recado, sempre de uma forma muito atualizada, muito ética, e é muito bom para a saúde, assim. Doutor, parabéns mais uma vez. Doutor, a gente vai falar muito aqui nos tipos de câncer, porque é lógico, é um momento de alertarmos, mas também um momento de simularmos ou indicarmos caminhos de tratamentos através da informação. Lógico que na leitura ou na pesquisa dá para perceber, doutor, que são vários os tipos de câncer que podem e que atingem o aparelho digestivo como um todo. Eu queria começar que o senhor propriamente falasse dessa incidência hoje, pós-Covid, ou seja, pós um ano de Covid. O que é que o senhor tem verificado? Os casos estão mais graves? Qual é a incidência nesse momento? E aí, doutor? A incidência dos casos de câncer, o trato digestivo, já que estamos falando de câncer do aparelho digestivo, eu diria que o trato digestivo ele é sede de muitas neoplasias. Neoplasia é um novo crescimento celular.
A neoplasia maligna, a gente chama isso de câncer. Nessa figura que está sendo mostrada aí, a gente vê, por exemplo, onde está apontando o câncer de esôfago. O esôfago é o canal que liga a boca ao estômago. E como o esôfago é um canal que tem um diâmetro relativamente pequeno, qualquer massa que cresça nesse canal vai atrapalhar a descida do alimento e gerar o sintoma disfagia, que é a dificuldade de deglutir, dificuldade de engolir. Então, qual é o link do pós-Covid? Ou pós-Covid não, nós estamos ainda na pandemia. O Covid, o vírus do Covid em si, não temos estudos ainda mostrando que ele vai aumentar a incidência dos cânceres do aparelho digestivo. Essa é uma figura aí de uma visão endoscópica. Você vê aí essa parte mais avermelhada aí no centro da foto, seria o próprio tumor, uma massa no esôfago. Qual é o problema? O problema é que, durante a pandemia, muitas pessoas estão deixando de procurar o médico, deixando de realizar exames, com medo. Eu não vou agora fazer aquela minha endoscopia que o meu doutor, que o meu cirurgião pediu, que o meu gastroenterologista pediu, porque, sei lá, eu vou me expor. Eu só estou com aziazinha, eu só estou com sintomas, só estou oligossintomático, vou deixar para depois. E esse deixar para depois, às vezes pode retardar um diagnóstico. E a principal arma que a gente tem hoje contra as neoplasias, contra os cânceres, é o diagnóstico precoce. Porque numa fase bem inicial a gente consegue tratar, operar e aumentar a taxa de cura da doença. Doutor Marcelo, eu queria, Gil, por favor, Gil, ainda essa imagem anterior, se possível, dividir aí comigo e com o doutor. Doutor, porque chegou uma pergunta aqui, creio que pelo código QR, as pessoas passaram muito assim a ler mais nessa época. E veio uma pergunta aqui, doutor. Essa foto que apareceu agora, que o senhor até relatou, visualmente, está perguntando aqui, seria um caso grave, doutor? E aí, doutor? Possivelmente seria um caso grave, porque pela foto a gente vê que ela já está comentando grande parte da circunferência do órgão. Se a gente olhar aí, lógico que o aparelho pode medir com precisão, mas com certeza em torno de 75% da circunferência do órgão. O que vai dar o grau de, digamos, de invasibilidade da doença não é apenas o exame endoscópico. Eu tenho que saber se esse tumor já deu metástase, ele já espalhou para órgãos vizinhos. E aí eu teria que lançar mão de outros exames, como ressonância magnética, tomografia do tórax, exame do PET-CT, para eu poder dar essa mensagem, essa resposta com maior eficácia. Mas, por esta foto, a gente já olha, e nesse tamanho desta lesão que está aí, ela tem grande chance de já ser uma lesão metastática, uma lesão que espalhou para órgãos vizinhos ou à distância. E também o comprimento da lesão, a gente vê que, nessa foto, a gente que tem um pouco de experiência, é uma lesão que certamente deve ter uns 5 centímetros de extensão, isso aumenta bastante a gravidade da lesão. Mas, só por uma foto, só por um único exame, a gente não consegue dar essa resposta com toda certeza. Doutor Marcelo Rick, doutor, nos vários tipos de câncer ligado, vamos dizer, ao aparelho digestivo como um todo, no caso, o câncer de estômago, esse seria o mais incidente, ou seja, o que mais o senhor se depara nos exames? Qual é a ótica de análise, doutor? No trato digestivo, temos muitos, essa foto é no câncer de pâncreas, por exemplo. No trato digestivo, temos muitos órgãos. E quase todo órgão pode ser acometido por neoplasias malignas. No trato digestivo, a segunda principal causa de câncer, como um todo, é o câncer que acomete o reto e o intestino grosso, os cólons. O câncer de estômago é a quinta principal causa de câncer e a segunda principal causa de morte por câncer. Por quê? O doutor Marcelo me deixou confuso agora. Porque, por exemplo, o câncer de próstata ele é o mais frequente no homem, mas ele mata menos do que o câncer do estômago. Tem muitas pessoas que vão passar a vida inteira com câncer da próstata, morrem, falecem por outros motivos que não do câncer. Já o câncer de estômago, apesar de ser menos frequente, a quinta principal causa de câncer no homem, ser menos frequente do que o câncer de próstata, ele é mais agressivo. Então, aquelas pessoas que desenvolvem esse tipo de tumor, ele pode... Pronto, aí é uma foto de um câncer do estômago. Aí, essa parte vermelha, brilhosa aí, seria uma lesão dentro do estômago, uma lesão gástrica, tá, aqui, mimetizando um tumor do estômago. Então, essas lesões costumam ser bem mais agressivas do que, por exemplo, um câncer de próstata. Então, tem uma chance de levar o paciente a óbito mais rapidamente. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Sintomatologias, azia, queimação, perda de peso, náusea, vômitos, procura logo o gastrologista para fazer logo os exames. E também a prevenção. A
partir de 50 anos está indicada endoscopia digestiva alta para todo mundo e colonoscopia, que é a endoscopia digestiva baixa, para todo mundo. Nos Estados Unidos já a partir dos 45 anos. Eu sempre digo, a maior arma contra o câncer é o diagnóstico precoce, fazer a prevenção e promover a saúde. Como é que a gente promove a nossa saúde? Promover a saúde com hábitos de vida saudáveis, atividade física e uma boa alimentação. Doutor Marcelo, a gente já tem números que, com a pandemia, as pessoas passaram, principalmente no ambiente domiciliar, a beber mais e a se alimentar de forma inadequada. Eu tenho certeza que, por uma lógica, né, até sensata e natural, isso devem ser fatores complicadores em toda essa história. E aí, doutor? Exatamente. Por exemplo, o excesso de carne vermelha, o excesso de condimentos, o excesso de alimentação ácida, o excesso de alimentos ricos em salicilatos, tudo isso pode aumentar a incidência de algumas neoplasias, cânceres do trato digestivo, principalmente das vísceras ocas. Então, o excesso destes alimentos pode ocasionar uma inflamação crônica nestes órgãos e esta inflamação crônica lá na frente evoluir para a neoplasia maligna. Com certeza, a gente faz mais tempo em casa, então mais tempo de ociosidade, a geladeira fica mais tempo perto de você. E você procura mais a geladeira. Assiste televisão, não é isso? É verdade. Doutor Marcelo, outra pergunta. Doutor, sempre a gente se depara com algumas perguntas aqui curiosas, mas é lógico, eu tenho dito que o programa Saúde Master, ele conseguiu, nesse alto nível, mas atingir todas as classes sociais. Doutor, está dizendo aqui, a pessoa pede para não se identificar, eu acho que é até uma pessoa que já perguntou uma vez, viu? E diz o seguinte, que está só naquela sistemática, infelizmente, é rodízio de caldo de cana de dia e de noite pão com mortadela. Doutor, e aí, doutor, está complicado, não está essa situação? O rodízio de caldo de cana, o caldo de cana por si só, ele é saudável, o problema é o excesso. Por exemplo, o caldo de cana, muita gente associa o quê? O açúcar, né? É verdade, Me disseram que algumas pessoas colocam até mel. E o açúcar em excesso, ele é prejudicial para a saúde. E o açúcar em excesso, ele pode alimentar a célula maligna, caso ela já exista. A mortadela é um alimento que ele leva consigo, na sua industrialização, na sua fabricação, muitos condimentos, muitos conservantes. Que a gente sabe que esses condimentos conservantes são bastante ácidos, que baixam o pH. O câncer, ele é amigo do pH. É amigo. Então, tudo que a gente puder neutralizar, alcalinizar o nosso pH, é melhor. Então, com certeza, esses alimentos ricos em conservantes, eles são ruins para a saúde. Doutor Marcelo, e aqui para nós, estou me lembrando, em câmera aberta, Gil, mas doutor, eu sei que hoje eu não estou podendo mais fazer isso, mas já fiz muito. Mas doutor, um caldo de cana com pão doce, ou coisa boa, viu doutor? Eu acho que o segredo, não só em tudo na nossa vida, é a ponderação, o equilíbrio. Não tem nenhum pecado você se alimentar com caldo de cana, com pão doce, com um pedaço de mortadela. O que não pode é o exagero, o que não pode é todo dia, toda hora. Se isso está elevando, tá certo, o seu índice de massa corpórea, levando a um grau de obesidade, obesidade também é fator de risco para determinados tipos de câncer. Por exemplo, câncer de intestino. O paciente obeso, como está aí na foto, esse é o intestino grosso. E essas bolinhas vermelhinhas aí simulando os locais, tá certo, do tumor. A do meio embaixo ali é o reto. A do lado direito ali é o cólon esquerdo, o cólon descendente, e a do lado aqui esquerdo, a minha esquerda é o cólon direito, né? Então, a obesidade, por exemplo, ela é fator de risco para alguns tipos de câncer, por exemplo, o câncer do cólon, né? O câncer do intestino grosso. Então, a ponderação não é nada de mal a gente se alimentar com caldo de cana, um pão doce, uma goiabada, uma mortadela, contanto que isso não seja rotina, contanto que isso não esteja numa quantidade tal que seja prejudicial à sua saúde. Se você estiver aumentando o seu IMC, aumentando o seu índice de massa magra, a massa gorda, certamente aquele alimento está te fazendo mal. Doutor Marcelo Rick, estão elogiando muito aqui o senhor, doutor, essa interação, isso é muito didático, que o senhor tem feito e está fazendo com as imagens, viu, doutor? Certo. Estão parabenizando, isso é muito importante, porque, lógico, passei 27 anos dando aula, a gente aprende alguma coisa, e a interação que o doutor está fazendo, doutor, muito obrigado, é realmente maravilhosa. Doutor, eu tenho falado muito aqui nos medicamentos, ou seja, nunca tivemos que consumir, vamos usar essa expressão, tantos medicamentos, né? Muitas vezes a internet, as fake news têm contribuído e também
estamos, por algumas vezes, precisando muito mais desses medicamentos. É medicamento para dormir, é azia, é dor de cabeça. Doutor, e o nosso intestino como um todo? Como é que está vendo isso? E aí, doutor? Sofre. O Sofre, intestino né, e o estômago sofrem. Esse uso indiscriminado, por exemplo, essa foto aí, ó, mostra uma mulher com dor abdominal, levando ali a mão ao seu ventre, né? O nosso trato digestivo sofre. O uso indiscriminado de medicação, principalmente se não for receitada pelo seu médico, sofre. Por quê? Quando a gente ingere qualquer alimento, quando a gente ingere principalmente os comprimidos, esses comprimidos vão ter que ser digeridos. Digeridos aonde? A nível do estômago. E essa digestão requer uma maior fabricação de ácidos. E o comprimido ele é composto pela molécula principal, o substrato, o princípio ativo daquele remédio e vários outros, tá certo, moléculas que são chamadas veículos. O veículo é que leva o princípio ativo no local que ele deve agir. E isso é uma gama enorme de moléculas que exige um trabalho muito grande do seu trato digestivo para digerir, para absorver esses medicamentos, podendo gerar, nesses casos, inflamações da mucosa do trato digestivo, que inflamações crônicas podem, lá na frente, desenvolver um tipo de câncer. Por isso que o medicamento ele deve ser passado sob orientação médica, na quantidade certa, na dosagem certa, por um tempo certo, e não indiscriminadamente. Hoje, na época da pandemia, atualmente, nesses últimos momentos, estamos vivendo a pandemia do Covid-19. Isto nos leva a um quadro também de bastante ansiedade por parte das pessoas. Então, às vezes, a pessoa sente qualquer dorzinho, qualquer sintomazinho, é Covid, vou tomar um medicamento. Fulano de tal falou isso. Eu tenho um amigo meu, ele deve estar me assistindo aqui, não vou falar o nome dele, mas deve estar me assistindo, fica brincando. Eu faço Fulano, se ele escutar isso, ele vai saber quem é. Depende de você toma a farmácia inteira, não é isso? Ele disse, Marcelo, é mesmo, eu estou tão estressado que eu acho que eu já comprei a farmácia inteira. Uso indiscriminado de remédios faz mal. Doutor, estão perguntando aqui, tudo dentro de um contexto, se a gastrite pode causar um câncer. E aí, doutor? A gastrite, e via de regra, ela não ocasiona o câncer. A gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago, que ela pode ocasionar sintomas como queimação, pirose, distensão abdominal, comer pouco, achou que comeu muito, ficar distendido, náuseas, vômitos, ficar eructando, que é arrotar mais do que deve. Ela, por si só, ela não ocasiona, não é o câncer. Agora, o fator etiológico causador daquela gastrite, que temos vários tipos de gastrite, esse fator etiológico, sim. Se essa gastrite for oriunda, por exemplo, de um excesso de medicamento, sim. Se essa gastrite for oriunda de uma bactéria, determinado tipo de bactéria, sim. Não a gastrite em si, é mais o fator etiológico dela. Doutor Marcelo, outra pergunta aqui, essa vem de Campina Grande, a senhora Maria da Luz, ela diz que está vendo um exame que está dizendo que ela vai ter que fazer uma endoscopia digestiva alta. E aí, doutor? Não estou entendendo um pouco a pergunta dela. A endoscopia digestiva alta já é o exame para dar diagnóstico de doenças no estômago. Já é o próprio exame. Ele é um exame onde passa uma mangueira, que na ponta da mangueira existe uma câmera, que é um endoscópio, que vai analisar da sua boca, o esôfago, o estômago e o comecinho do intestino delgado, uma área do intestino que a gente chama duodeno. Eu não estou entendendo a pergunta, porque a endoscopia é o próprio exame. É o próprio exame, né? Certo. Doutor, é lógico que quando a gente fala de câncer, ou seja, os diversos tipos de câncer no aparelho digestivo como um todo, ele precisa, na minha ótica, de toda uma equipe multidisciplinar nesse tratamento. E uma equipe muito alinhada. Quando eu digo alinhada, alinhada no conhecimento, na tecnologia, nos procedimentos mais modernos. Como é que o senhor está vendo esse alinhamento, essa integração, no caso aqui da Paraíba? E aí, doutor? A gente na Paraíba tem excelentes profissionais que tratam da oncologia, o estudo do câncer. Tanto os oncologistas clínicos, como os cirurgiões oncológicos, cirurgiões do aparelho digestivo, que fazem cirurgia oncológica como eu. Minha área, eu basicamente me dedico à cirurgia bariátrica e às cirurgias oncológicas do aparelho digestivo. Outras cirurgias menores, como cálculo na vesícula, a hernia também. Mas a gente, na medicina, a gente não trabalha só. Faz muito tempo que a medicina deixou-se de ser aquele médico. Hoje a medicina ela é multidisciplinar. Então não adianta eu diagnosticar e eu tratar a minha parte. Eu tenho que ter uma interatividade muito grande com, por exemplo, com o oncologista clínico, com o nutricionista, com o anestesista, com o cardiologista.
Para quê? Para a gente operar esse paciente e ofertar o melhor tratamento possível para aquele tipo de câncer naquele estadio. Porque além de você ter além de você poder se apresentar aquele tipo de câncer, o câncer ele tem vários estadios, geralmente de 1 a 4. E dependendo do estadio, vai variar também o tratamento. E a gente dá o diagnóstico correto e fazer o estadiamento correto tem que ser através de uma equipe multidisciplinar. E na Paraíba a gente não fica atrás. Temos centros de excelência, excelentes hospitais, excelente maquinário, e a gente consegue sim dar o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto. Não ficamos atrás de nenhuma cidade aqui a nível nacional, não. Fazemos muito bem o tratamento do câncer aqui em João Pessoa. Doutor, eu sei que no âmbito também das cirurgias bariátricas, o senhor também é um mestre. Doutor, qual é o estágio também da cirurgia e se com esse aumento que houve praticamente no planeta, né, o aumento na obesidade e principalmente no Brasil, né, porque estamos vivenciando isso de forma muito incidente, muito grave, como é que o senhor tem visto muitas pessoas procurando por essa cirurgia? Quando eu digo procurando, a partir do momento que há indicação para tal. E aí, doutor? Com certeza. E essa pandemia favoreceu isso, porque certamente pessoas em casa comendo mais, muitas não fazem atividade física. Passou-se um tempo na pandemia que as academias estavam fechadas, a orla marítima também. Tudo isso corrobora, favorece o aumento, tá certo, do ganho de peso por baixa atividade física e aumento da ingesta calórica. Isso certamente aumenta a procura dos cirurgiões para tratamento da obesidade. Apesar de que hoje, por conta da pandemia, a gente tem que averiguar muito bem cada caso para não aumentar o risco daquele paciente numa internação evoluir com Covid-19. Então, hoje a gente opera, mas a gente pisa no freio. Durante essa fase mais aguda, a gente está, sei lá, na terceira onda, digamos. Tem gente que fala que é onda só, tem gente que fala que é segunda onda, mas a gente está hoje na terceira onda, creio que a gente deve estar um pouco começando a declinar para essa onda. Então, nessas fases de maior pico da doença, a gente, nessas cirurgias que não tem tanta urgência, a gente pisa no freio, espera um pouco a pandemia se acalmar, para depois voltar a operar. E com certeza isso gera uma demanda reprimida de pacientes. Então, quando essa onda, tá certo, ela se acalmar um pouco mais, certamente é que essa demanda reprimida vai se expressar. E a gente não vai saber, será que aumentou o número de casos realmente? Ou será que é uma demanda reprimida? Mas que com certeza, pela lógica, é que o número de casos aumente. Por quê? Porque a pandemia ela favorece o aumento do peso pelos motivos que a gente já citou aqui, né? Doutor Marcelo Rick, doutor, eu sempre tenho enfatizado também a tecnologia dos medicamentos, ou seja, a nanotecnologia. Hoje nós temos medicamentos que têm até hora para agir, não é? Vamos ali dentro do aparelho digestivo como um todo. Nós temos medicamentos que têm, vamos dizer assim, uma maior duração de ação. Como o senhor está vendo essa situação, esse avanço dos medicamentos para minimizar, vamos dizer assim, os sintomas gástricos? E aí, doutor? Hoje existe uma gama de medicamentos que usa a tecnologia artificial também no trato digestivo para dar o diagnóstico e para tratar as doenças. Infelizmente, a gente teve durante essa pandemia, muitos medicamentos que deveriam ter sido lançados desde 2020, ainda não foram lançados por conta dessa pandemia aí. A gente tem medicamentos a nível, por exemplo, o tratamento de gastrite de úlceras, que permanecem acima de 72 horas inativos, mas que ainda não foi lançado no mercado brasileiro, era para ter sido lançado no ano passado. Tem medicamentos que eles são ingeridos e eles têm o seu pico de ação 10, 15 horas a mais, ou naquele horário que o estômago fabrica mais ácido. Ele reconhece o pH e é liberado em maior quantidade naquele determinado horário. Tudo isso é feito através de muita pesquisa e muita tecnologia. Existe também, não é medicamento, mas já é um exame bastante moderno, que é a cápsula endoscópica, que você ingere uma cápsula e ela vai fotografando todo o seu trato digestivo e você elimina a cápsula na evacuação, leva a cápsula para o seu médico, ele vai colocar essa cápsula, vai ser lida através de um software de computador e ele vai editar todas as imagens em um filme de todo o seu trato digestivo. Então, é um exame muito importante para o diagnóstico das doenças do intestino delgado, por exemplo. Então, a tecnologia ela é o nosso aliado. Hoje, a tecnologia e a medicina andam de mãos dadas.
Doutor Marcelo, aqui uma telespectadora, ela fala alguns sintomas e está perguntando ao senhor se são sintomas realmente preocupantes se tratando do câncer gástrico. Está falando aqui em perda de peso e também em anemia e vômitos. E aí, doutor? Primeiro, não se assuste. Os sintomas do câncer gástrico eles variam muito de acordo com a fase da doença. Mas, por exemplo, vamos para uma doença mais simples. Azia, queimação, vontade de vomitar, distensão abdominal, são todos, por exemplo, sintomas de gastrite. A perda de peso, a gente tem que avaliar quantos quilos ela perdeu, mas não em quilos. Qual a porcentagem do seu peso que você perdeu? 5%, 10%? E em quanto tempo? Essa anemia, ela foi diagnosticada através de exames laboratoriais? É uma anemia muito profunda ou é uma anemia, uma anemiazinha, uma baixa anemia? Pode ser até, às vezes, para uma diminuição da ingesta calórica, que pode ocasionar anemia. Então, a gente tem que estudar bastante o paciente antes, para poder dizer, olha, esse paciente aqui ele tem uma chance maior de ter uma neoplasia maligna, esse outro aqui tem uma chance menor. Mas, a princípio, perda de peso, dor no estômago e anemia, vale a pena um exame de endoscopia digestiva alta a depender da idade do paciente e, obviamente, de uma avaliação de preferência presencial com o seu médico, para ele poder lhe examinar, para ele poder estudar melhor o seu caso. Porque é como se você me perguntou, Marcelo, eu estou com febre, e o que é que pode ser? Inúmeras causas de febre. Então, anemia, inúmeras causas de anemia. Emagrecimento, inúmeras causas de emagrecimento. A medicina é sempre um quebra-cabeças. A gente junta um sintoma com um sinal, com outro sintoma, com o tempo, com a idade, com a história da doença, e a gente chega nas suposições diagnósticas, e a partir dessas suposições diagnósticas, vamos solicitar tal exame. A princípio, dependendo da idade, poderia ser que você precisasse ter uma endoscopia digestiva alta, mas primeiro era bom a avaliação presencial com um gastrologista clínico ou com o cirurgião do aparelho digestivo. Eu vou aproveitar aqui o doutor Marcelo, já que estamos ao vivo, só para lembrar, nós falamos no primeiro bloco sobre as nossas queridas crianças, e eu lembro que dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu acho que muitos são sabedores, eu quero aproveitar esse momento, porque aumentou muito com a pandemia a violência doméstica, a violência a nossas crianças. E graças a Deus, há 1 ano e pouquinho, eu desenvolvi um aplicativo e esse aplicativo ele salva vidas. Aí eu queria, por favor, porque é um momento de grande utilidade pública, que se alguma criança, algum adolescente, alguém sabe nesse momento, se estiver havendo alguma violência, você baixando esse aplicativo, é tudo gratuito, não tem doação, não tem nada. Basta você clicar, há vários modos diretos em denunciar. Eu queria que, por favor, o Gil colocasse o vídeo do aplicativo SOS Brasil Criança. Agora todos dispõem de um aplicativo que atua no combate à violência contra a criança e o adolescente. Através do app SOS Brasil Criança, você pode denunciar anonimamente vários tipos de violência que uma criança pode sofrer, seja física, institucional, psicológica ou sexual. Inclusive podendo informar sobre crianças desaparecidas. Veja como é simples. É só baixar o aplicativo SOS Brasil Criança no Google Play ou Apple Store. Com o aplicativo em seu celular, você passa a contar com uma série de recursos que vão da informação até a denúncia, tudo de forma gratuita. Leve o projeto SOS Brasil Criança para a sua empresa na forma de palestra, contribuindo efetivamente na formação de uma rede de proteção à criança brasileira e conquistando o selo Empresa Amiga da Criança e do Adolescente. Portanto, não se cale. Baixe agora o aplicativo SOS Brasil Criança e denuncie. Informações 83 9 81 92 5555 brasilcriança.com.br. É só baixar o aplicativo
existem 6 opções que você, com um toque, vai cair direto no Ministério da Família e dos Direitos Humanos em Brasília, é o chamado Disque 100. Disque 100. Vão ter lá nesse momento, são 600 mulheres bilíngues que vão atender e direcionar a sua denúncia. Existe um modo, inclusive, no aplicativo de denunciar pelo WhatsApp, com um toque. E eu vou dizer o mais importante, pode testar. Quem vai atender essa denúncia no WhatsApp não são robôs. É uma pessoa real que está lá em Brasília e, com certeza, tenho certeza, vai encaminhar a sua denúncia e, quem sabe, agora ou a qualquer momento, você vai ajudar a salvar vidas. Não é isso, doutor? Parabéns pela iniciativa. Que belo aplicativo, né? SOS Brasil Criança. Eu que tenho 3 filhos, todos crianças, um bebezinho agora que nasceu recentemente, nem imagino uma situação dessa. Foi mesmo, doutor. É incrível. É incrível. Eu tive a oportunidade, sempre a gente tem que atribuir tudo a Deus, né? Essa ação de Deus, né, sobre os homens. E eu criei 4 aplicativos, né? Primeiro foi o SOS Mulher Brasil, já há 2 anos. Depois veio o SOS Brasil Criança. Tem o SOS Amazônia. E a gente já lançou, apenas vamos liberar agora. Está faltando alguns ajustes a nível de documentação. O SOS Cães e Gatos. Ou seja, uma especialidade nossa aqui como um todo realmente é sempre em salvar vidas. Doutor Marcelo, vamos falar agora dos chamados cálculos biliares. E aí? Um grande problema, uma grande dor. E aí, doutor? Um grande problema dependendo da fase da doença. O cálculo na vesícula, eu diria, sem medo de errar, aí tem um saquinho. A vesícula biliar é um saquinho que fica embaixo do fígado, que ela serve para armazenar um líquido que é produzido no fígado, chamado bile. A bile é formada nos canalículos, nesses canaizinhos verdinhos que estão dentro do fígado. A gente produz cerca de 600, 700 ml de bile, tem pessoas que produzem até 1 litro de bile. E essa bile vem escoando e vai chegar lá até na vesícula. Não cabe 1 litro de bile na vesícula, ela vai absorvendo água e vai concentrando a bile. A bile é formada por vários elementos, colesterol, cálcio, potássio, bilirrubinas. Por um motivo que a gente não sabe explicar muito bem, até sabe, mas não vou entrar em detalhes aqui, esses elementos podem estar numa quantidade muito alta, acima da capacidade de se dissolver-se na bile. É como se eu pegasse um copo de suco de laranja, fosse começando a colocar açúcar e vou mexendo o suco, por exemplo. Se eu colocar muito açúcar naquele suco, o excesso de açúcar, quando o suco parar de mexer, vai precipitar, não vai? Vai ficar aquele açuquinha no fundo do copo. Aquele açuquinha pode coalescer e formar uma pedra. Então, aquele elemento que está em excesso na bile, que precipita, por estar em excesso e não se conseguir solubilizar, se precipita e forma uma areiazinha. Essa areia pode coalescer e formar essas pedrinhas amarelas aí, ó. A partir do momento que forma os cálculos na vesícula, não é uma doença corriqueira. Eu diria que é a principal causa de atendimento cirúrgico no consultório do cirurgião do aparelho digestivo. Dificilmente eu passo uma tarde no meu consultório que não atendo alguém com colelitíase, que é o cálculo na vesícula. Via de regra, a gente indica cirurgia para retirar da vesícula. Não existe a cirurgia de abrir a vesícula, retirar os cálculos e fechar a vesícula, porque vai ser formado novos cálculos. A gente retira a vesícula como um todo. Cirurgia é feita por via laparoscópica, dificilmente a gente faz cirurgia aberta. Cirurgia de 25, meia hora, quando em casos corriqueiros. E ela evita grandes complicações, chegando na sua pergunta. É uma cirurgia corriqueira e que evita grandes complicações. A gente, via de regra, para facilitar o entendimento, a gente só não opera pessoas com cálculo na vesícula, aqueles pacientes que são assintomáticos e que têm um risco, que tem alguma condição que eleva o risco cirúrgico. Por exemplo, pessoas muito idosas, pessoas doentes do coração, e que achou um cálculo na vesícula por um acaso em um exame de ultrassom e não sente nada. A gente pode acompanhar. A gente acompanha com uma alimentação mais adequada, pobre em gorduras, porque a alimentação pobre em gorduras, a gordura precisa de muita bile para ser digerida. E quando a gordura chega no intestino, a vesícula vai contrair para jogar a bile para dentro do intestino. Então, a gente se alimenta com menos gordura para que a vesícula trabalhe menos. Então, o cálculo na vesícula é uma doença corriqueira. A cirurgia é uma cirurgia corriqueira, que se faz muito, a gente opera muito cálculo na vesícula, feita por videolaparoscopia, 4 furinhos ou 3 furinhos no abdômen resolvem o problema na imensa maioria dos casos, mas a complicação pode ser séria. O cálculo pode migrar, e quando ele migra
Esse órgãozinho amarelo está embaixo, ali é o pâncreas. Ele pode obstruir a drenagem da secreção pancreática para o intestino. Porque a bile, ela sai de um canalzinho da vesícula e vai desembocar lá no intestino. E lá no ponto da desembocadura desse canal da bile no intestino, também recebe-se um outro canal, que é o canal do pâncreas, para desembocar também no intestino. E se o cálculo desce e obstrui esta desembocadura, obstrui 2 canais, o canal da bile e o canal do pâncreas. Isso pode gerar uma pancreatite aguda. 70% das pancreatites agudas são de etiologia biliar, ou seja, cálculos da vesícula que migraram e obstruíram. E 10% das pancreatites podem ser graves. Recentemente, eu tive uma menina de 23 anos que ficou 3 semanas internada, 2 na UTI. Saiu bem, está em casa, graças a Deus. Por quê? Porque era sabedora que tinha cálculo na vesícula. Sintomas de cálculo na vesícula é dor embaixo aqui da costela do lado direito, náusea, vômito, principalmente quando se alimenta de uma lauta refeição. E ela ficava postergando, não queria operar. Chegou um momento que o cálculo migrou causando uma pancreatite. E aí a gente teve que tratar a pancreatite para depois operar a vesícula. Então, é uma doença corriqueira, comum. Ela é fácil de se resolver na maioria dos casos, mas as complicações cirúrgicas não. Não são tão fáceis de resolver, mas se resolvem. Então, como é uma doença muito prevalente, tem alguns autores que falam que 3% das indicações de cirurgia do trato digestivo é por conta de colelitise. Como é uma doença muito prevalente, de facílimo diagnóstico, através de um ultrassom, e que existe o ultrassom é disponível em grande parte do território nacional, do planeta, né? Fácil diagnóstico, seria bom a gente, quando tiver algum sintoma do trato digestivo, procurar o médico para dar o diagnóstico, realmente se existe ou se não existe o cálculo na vesícula. Porque a gente consegue resolver. A gente consegue resolver facilmente, evitando tanta dor de cabeça. A gente pode operar um paciente de manhãzinha, dar alta no mesmo dia, muitas vezes, no máximo no outro dia. Então, é uma doença corriqueira, mas que deve-se chamar a atenção, porque eu diria, sem medo de errar, que é a doença mais prevalente no consultório do cirurgião aparelho digestivo. E a gente não deve postergar o seu tratamento, porque complicações podem existir dela. Doutor Marcelo, informações assim bem interessantes. Eu sabia que a incidência era grande, mas não tamanha, né, como o senhor aí, de forma inteligente, ressalta. Doutor, e nesses casos aí, eu sei que o senhor falou que muitos são cirúrgicos. E na linha dos medicamentos, para casos como esse, a gente tem uma evolução para alguns casos? Como é que o senhor situa? Muito boa pergunta. No passado existiam as medicações, vamos comparar cálculo na vesícula com cálculo renal. São 2 doenças completamente diferentes, completamente distintas, com tratamentos completamente distintos. O cálculo renal, a gente tosse que o paciente elimine ele pela urina. Vai doer um pouquinho na hora da passagem, mas a gente tosse. O cálculo na vesícula, não. O cálculo na vesícula, a gente não quer que o cálculo saia da vesícula. Porque ao sair da vesícula, ele pode obstruir o canal biliar lá embaixo. E ocasionar infecção no pâncreas, inflamação no pâncreas. Quando ele obstrui o canal biliar lá embaixo, ele deixa a bile estagnada dentro do fígado. A gente chama de colestase. E essa colestase pode inflamar, infectar, é a colangite. Então, diferentemente do cálculo renal, a gente não quer que o cálculo saia da vesícula. O cálculo tem que ficar paradinho lá. A gente vai retirar a vesícula por cirurgia, retirando a vesícula como um todo. Aí vem os medicamentos que você falou. Os medicamentos que eram propostos, até um tempo desse atrás, eram medicamentos que, para dissolver o cálculo, o ideal era que existisse um medicamento que, num toque de máscara, fizesse desaparecer o cálculo. Era o ideal, mas não tem mágica. O cálculo, existe até alguns medicamentos que podem até ajudar no esfacelamento do cálculo. E aí, vai ser melhor ou vai ser pior? E aí, doutor, como você pergunta? É verdade. Os autores, os artigos mais novos falam que é pior. Por quê? O cálculo menor, ele mais facilmente sai da vesícula, porque ele é pequeno, ele passa pelo canalículo. Um cálculo grande, dificilmente ele passa, mas um cálculo menor ele passa. Então, quando você usa um medicamento que tende a esfacelar o cálculo, além de você não estar curando a doença, você só está diminuindo as pedras, só está diminuindo o tamanho das pedras, o tamanho dos cálculos. A doença vai persistir. E você vai facilitar uma migração de cálculo, ou seja, você pode até piorar a doença. Então, medicamento para cálculo na vesícula não é bom. Eu diria assim, quando eu sei que tem um cálculo na vesícula, vamos fazer uma alimentação que descanse mais a vesícula. Mas não com o intuito de tratar, com o intuito de prevenir, de diminuir a chance de ter uma crise de vesícula. A crise é a cólica, é a dor. E o cálculo, ele pode gerar a principal complicação do cálculo na vesícula é o cálculo inflamar a vesícula. É a colecistite aguda, é uma outra complicação também, muito frequente.
nos prontos-socorros aí, nas portas de atendimento. Com certeza, se você for agora no pronto-socorro na cidade, vai ter alguém com colestite aguda calculosa, chama litiásica, e que na maioria das vezes vai precisar de uma cirurgia de urgência. Doutor Marcelo Rick, nós chegamos no final de mais uma edição do programa Saúde Master e, lógico, as câmeras aqui da TV Master estão à disposição para as palavras finais do senhor. E, doutor, aqui eu tenho uma certeza e quero agradecer imensamente. O senhor contribuiu de forma decisiva e didática para fazermos mais um programa com grande excelência. Portanto, doutor, muito obrigado e as palavras finais do senhor. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Quando você falou que o programa chegou ao final, eu nem notei o tempo passar, a entrevista é tão boa, o papo é tão bom. Verdade. Uma coisa que eu faço com tanto prazer, com tanto amor, a gente nem nota o tempo passar. Eu acho que promover a saúde, o seu programa, ele ajuda muito nesse sentido. Porque com medidas simples podemos evitar tanta dor de cabeça. Procure seu médico, faça os exames, tenha um estilo de vida mais saudável. Tantas dicas que foram ditas aqui em outros programas que eu já assisti, agora com o Daniel, agora com o Daniel que estava aqui. Tantas dicas boas que podemos gerar promoção da saúde. Você está de parabéns, mais um aplicativo aí, agora estou sabendo, né? Verdade. SOS Brasil Criança, né? Muito meus parabéns. Muito obrigado, para mim foi uma honra estar aqui. Doutor, aqueles que querem encontrar o senhor, assim, se o senhor quiser dizer as redes sociais, eu sei que o senhor já falou no site, nós já falamos, mas tem muitas pessoas aqui perguntando. Muito fácil me encontrar, existe meu site, www.marcelorick.med.br. Também tem meu Instagram, acho que é mais fácil, a interatividade do Instagram hoje é mais fácil, né? Dr. Marcelo Rick, @Dr. Marcelo Rick, pode mandar mensagem, fazer perguntas. Eu sempre, quando tenho um tempo, eu respondo. Fique à vontade, para mim é um grande prazer. Muito obrigado, doutor. E a todos os telespectadores, estamos encerrando mais uma edição do programa Saúde Master. E daqui só podemos e só devemos agradecer imensamente. E agora a caminhada para o programa de número 100. Portanto, muito obrigado, fiquem com Deus e até as próximas edições do programa Saúde Master.